Ô, Thiago, tá vendo a minha tela aí? Tô sim, professor. Ah, beleza. Então tá. Tá gravando a aula já. Hoje a gente vai ver a aula de número 2, ok? Nós vamos falar um pouquinho de conceito de decisão, ok? A nossa bibliografia continua sendo esse livro, né? Introdução à Pesquisa Operacional, do Eduardo Leopoldino de Andrade. Então nós vamos seguir o que ele falar aqui, certo? Bom, então vamos começar, né? Nós vamos fazer então uma introdução aí ao conceito de decisão, tá? E para começar aqui, a gente vai fazer uma definição um pouco geral aí do que seria a pesquisa operacional, né? Então, a pesquisa operacional, tá? PO aqui, ela faz parte de um ramo da ciência. Como ela está relacionada com a administração, então a gente define a pesquisa operacional como um ramo da ciência administração, né? E ela vai fornecer o que para a gente? Ferramentas, né? Instrumentos que vão ajudar a gente a analisar decisões, ok? Então, como nós vamos trabalhar bastante com essa análise de decisões, né? A gente vai utilizar aí algumas ferramentas que envolvem a teoria das decisões, ok? Existe uma definição, né, que o livro mostra para a gente, que é a definição de decisão. Tá? Então vamos fazer a leitura aqui. Então, uma decisão, ela é um curso de ação. Então, vamos supor que eu tenho aqui a minha decisão, né? E eu vou assumir um curso de ação aqui, tá? Um CA. Então, aqui é onde eu comecei, eu tomei minha decisão e ela vai seguir um curso, certo? A gente sabe que ela é escolhida por uma pessoa, tá? Então, uma pessoa escolhe a decisão, toma a decisão e o curso vai passando o tempo, né? A decisão vai acontecendo, ok? Então, ela é um curso de ação escolhido por uma pessoa, né? Como o meio mais efetivo à sua disposição. Então, se a pessoa toma a decisão, o curso de ação começa a seguir, e a decisão que ela tomou, ela vai ter várias condições para tomar aquela decisão, né? Ela vai tentar tomar a decisão com o que for apresentado a ela, com o que ela tiver à disposição. Com o que ela tiver à disposição. Okay? São as ferramentas que ela vai ter naquele momento, né? Então, tomou a decisão devido àquelas ferramentas. E para que ela toma essa decisão, né? Ela quer alcançar, no final das contas, né, um objetivo, um alvo, certo? Então, por isso que ela toma essa decisão. Normalmente, esse objetivo, esse alvo, ele é procurado, né? Porque a pessoa teve lá no começo, ó, bem aqui, ó, um problema.
Então o problema ocasionou ela tomar uma decisão que levou a um curso, que levou a um objetivo. Normalmente, não vou dizer normalmente, mas se a gente olhar pelos dois lados, o positivo e o negativo, né, você pode ter um problema que vai levar a uma situação melhor do que você está. Esse problema nem sempre seria negativo, né? Ele poderia ser um problema que traz benefícios para você, ou pode ser uma coisa negativa que você tem que tirar ele, né? Então, isso seria uma definição, se a gente colocar como uma definição, né, de decisão. Aqui é a parte de ontem que a gente falou, né? Então, o que leva, né, a decisão, né? A gente alcançar um objetivo, né? Definir alguma decisão para levar a um objetivo. Vários fatores, né? Então, a gente vai tentar chegar na decisão utilizando transformações de comportamento humano, né? Ou a própria a tecnologia vai influenciar a nossa decisão que a gente for tomar, né? E a gente precisa selecionar algumas ferramentas, né? Baseado, por exemplo, em competição com outros grupos, né? Fatores, outras empresas, né? E para isso a gente desenvolve alguns métodos para decidir. Bom, a pergunta que eu deixo aqui é a seguinte, né? Quando o processo de decisão, se a gente está falando de uma empresa, de uma organização, né? Quando esse processo se inicia, tá? Deixa eu só ver se tem alguém chamando lá da nossa aula no WhatsApp, ver se alguém... Não, ninguém chamou ainda. Beleza, não tem ninguém ainda. Bom, então quando o processo de decisão empresarial se inicia, né? Então, como a gente falou, a gente vai ter aí uma pessoa, ou nós vamos ter um grupo de pessoas, certo? Esse grupo de pessoas, essa pessoa, ela percebe que tem um sintoma, tem alguma coisa errada, ou tem alguma coisa que esteja incomodando, né? Que não seja totalmente errado, mas não está legal aquela situação, né? Que a gente pode falar que é uma situação que está saindo do normal. Tá? Não tem algo não está funcionando como a gente gostaria, né? Não tá planejado. Então nessa figurinha aqui embaixo, ó, eu tenho o meu sintoma, tá? Que a gente percebe que tem alguma coisa errada, né? Não está saindo como a gente tivesse planejado. Então a gente identifica, seguindo a setinha aqui, ó, a gente identifica o que é um problema, ok? Essa vai ser a nossa fase de identificação do problema. E aí, identificando o problema, a gente vai ter que tomar alguma decisão, né? O que nós vamos fazer com esse problema? Tá? Então, uma coisa que parte lá do sintoma, ela segue, né, pela identificação do problema e chega na tomada de decisão. Então, o início da decisão empresarial começa onde? Lá no sintoma, certo? E passa pela identificação do problema até a tomada de decisão. Ok? Por exemplo, ó, um exemplo aqui pra gente é o seguinte: eu tenho, por exemplo, aqui uma empresa que trabalha com um tipo de... pode ser fluido, pode ser gás, né? E ela tem... você está vendo aqui vários vasos de pressão. Tá? Armazena fluido aqui, armazena gás, tá?
fluido, gás, etc., né? E aí, o que você vai ter aqui, no caso, a parte gerencial, né? Então, vamos supor que você tem ali os gerentes, eles trabalham junto com os engenheiros do local, né? E aí eles percebem um sintoma. Eles estão percebendo que está tendo em um ou outro vaso de pressão aqui, está tendo vazamento nos vasos. Provavelmente foi feita uma inspeção no lugar, tá? E na inspeção eles perceberam que estava tendo vazamento ali, pode ser numa tubulação, né? Vazamento numa tubulação. E então o que aconteceu? Foi identificado um problema, o vazamento. Certo? E aí, o que eles vão fazer com a identificação do problema? Bom, a gente vai trocar as tubulações, nós vamos trocar o vaso de pressão, se for o problema lá, né? Alguma decisão vai ter que ser tomada, né? Então, inicia-se o processo de tomada de decisão. Então, você percebe aqui que tudo partiu do sintoma, né? Ok? Eles perceberam que estava com algum probleminha ali, não estava legal, e aí identificaram o problema e fizeram a tomada de decisão. Vamos trocar a tubulação, vamos trocar o vaso, tá? Então, uma coisa ou outra ali, né? Então, esse é um exemplo aí dessa parte de quando o processo de decisão empresarial se inicia, né? Beleza. Continuando aí. Bom, e aí a gente sabe que as organizações, as empresas, né? Elas sempre vão procurar desenvolver suas equipes, principalmente as empresas, tal, elas são compostas de pessoas, muitas pessoas, né? E, por fim, por equipes, né? Então, elas vão procurar desenvolver as suas equipes da melhor forma possível, fazendo, por exemplo, cursos, né? A gente tem cursos de capacitação, de melhoria contínua das pessoas, tal, né? E também melhorar os mecanismos de funcionamento da organização, né? Vamos fazer um planejamento estratégico. Então, vamos melhorar esse mecanismo, né? Para que isso, né? Para que você melhorar a sua equipe? Para que você melhorar a capacitação das pessoas, os mecanismos? Para que todo esse processo que a gente viu, ó, tá? Que é o processo de início da identificação do problema até a tomada de decisão, ele aconteça, ele transcorra, né? Da forma mais rápida possível e da forma mais natural possível. Tá? Que não seja, vamos dizer assim, um baque, né, para as pessoas que estão trabalhando ali, que esse processo ocorra. Né? Você não quer que esse processo, vamos dizer assim, assuste as pessoas ou faça com que as pessoas se sintam pior trabalhando num ambiente como esse, né? Que isso aqui, por exemplo, poderia gerar uma série de problemas que as pessoas que trabalham lá pensariam, poxa, eu estou trabalhando numa organização que só tem problema, né? Não, isso aqui tem que transcorrer de uma forma que seja mais natural e que agregue valor, né, à pessoa com esse problema acontecendo, e que isso traga experiência, uma boa experiência para as pessoas que estão trabalhando naquela organização, né? E que elas resolvam esse problema de uma forma positiva, né? Você não quer que nada aconteça e seja gerado de uma forma negativa, né? E aí a gente tem as principais características do processo de tomada de decisão dentro da ação gerencial, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o processo de tomada de decisão ele é sequencial. Nós vamos ver ali na frente, eu separei os itens aqui, tá?
ok? Então, no processo de tomada de decisão, dentro da ação gerencial, essas 4 características aqui, pessoal, são características importantes. E uma delas é que, para você tomar a decisão num processo, uma das informações ou características importantes é que essa tomada de decisão ela é sequencial. Ela segue uma lógica. Por exemplo, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Tá? Ela segue uma lógica. Ele também é um processo complexo, que a gente vai ver. Ele implica valores subjetivos, por exemplo, vou colocar aqui, intuição, ok? Ou experiência do funcionário da empresa, tá? E ele é desenvolvido dentro de um ambiente de uma instituição. E essa instituição é cheia de regras, tá? Tem várias regras aí que são definidas. Vocês, alunos que fazem parte da FATEC, vocês têm muitas regras que vocês têm que obedecer para estar na faculdade, né? Regras que vão desde realização de provas, trabalhos, vocês têm uma quantidade de faltas que vocês podem ter. Para vocês passarem nas disciplinas, vocês têm que atingir uma certa média. Então, isso é uma série de regras da instituição. Ok? Então, o primeiro nível aqui que a gente vai ver, ou primeira característica dentro do processo da tomada de decisão, é o processo sequencial. Então, se eu tenho uma decisão, né? Então, uma decisão que foi feita de uma forma eficiente, ou uma decisão significativa, ela vai resultar numa, que a gente fala, uma compilação. A palavra aqui, deixa eu ver se eu acho a palavra legal. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho essa setinha, né? Então, essa seta aqui vai indicar para a gente que a gente tomou a decisão. Mas, para chegar no objetivo final aqui, eu tive que passar por várias etapas. Certo? Etapa 1, 2, 3, 4. Então, tudo isso é sequencial. Então, para passar por cada etapa, a gente fala que isso é uma compilação de muitas etapas que a gente passou. Como a gente está falando de decisão, eu tive que tomar, aqui nesse caso, né, 4 decisões para chegar à decisão final aqui, que seria o nosso objetivo final, né? Então, isso a gente pode falar que é um leque. Isso aqui forma um leque de decisões, né, para a gente chegar a uma decisão final. E tudo isso, pessoal, leva tempo e provavelmente também custo, né? Então a gente tem que planejar muito bem isso aqui para que isso funcione de uma forma significativa, né? Não tenha reveses durante a sequência que é trabalhada ou na tomada das decisões, né? Ok? Então, a primeira característica aí do processo de tomada de decisão é o processo sequencial. Ok? A segunda característica do processo de tomada de decisão é o processo ele é complexo. Tá? Por que os processos são tão complexos? Tá? Então, a gente tem aqui uma série de itens que mostram por que esses processos são complexos. Então, se eu tenho uma organização, né? Tenho aqui uma organização. Essa organização é formada por pessoas. Às vezes uma organização tem mais de 3.000 pessoas trabalhando para ela. Uma empresa, né? Então você imagina como que você faria para administrar todas essas pessoas aqui na empresa?
é muito complicado, né? Então, para tomar uma decisão, às vezes você vai ter que levar em conta toda essa quantidade de pessoas que tem na sua empresa. Então, o tamanho do grupo que você administra, né? Ou o tamanho do grupo que participa da tomada de decisão torna o processo muito mais complexo, mais complicado, né? Eu tenho que ter uma série de ferramentas que trabalhem com essa quantidade de pessoas, né? E como que elas vão, como que eu vou trabalhar com a opinião dessas pessoas, né? Como que eu vou trabalhar a forma que o trabalho dessas pessoas influenciam na minha tomada de decisão lá no final. Então tudo isso é importante. Outra característica é tipos de sistema de informação gerencial. Então, as organizações, elas possuem, por exemplo, softwares de gerência, né? Gerenciamento, tanto de pessoas quanto de sistemas de informação, né? Que trabalham a informação dentro da empresa, dados, né? Então, eu preciso ter uma gerência muito boa, uma gestão muito boa, né? Desses dados que eu trabalho dentro da empresa. E isso é muito complicado, né? Que eu vou ter uma quantidade de dados muito grande. Então eu preciso ter aí um sistema que trabalhe com, por exemplo, se for uma quantidade enorme de dados, né? Então eu vou ter que trabalhar com programas que trabalhem com Big Data. Então isso é importante. Eu vou ter que me preocupar com os tipos de decisões que precisam ser tomadas, como que vai ser a liderança dos administradores dessa empresa, tá? Como que é a liderança dos administradores e qual é o nível de decisão que eu vou tomar dentro da empresa. Então tem toda essa série de fatores aí que a gente precisa levar em consideração, né? Se você for ver aqui, tem mais, tá? Mas aqui a gente pode colocar que são só 5 fatores. Ok? Outro item que é importante, né? Dentro das características do processo de tomar de decisão, são os valores subjetivos. Então, a tomada de decisão depende dos valores subjetivos. O que são esses valores subjetivos, pessoal? A gente pode pensar, são fatores que dependem da intuição dos administradores da empresa, por exemplo. O que você pode pensar que é intuição, né? Você tem alguma coisa acontecendo, sabe quando você está num lugar e você pensa assim, poxa, eu estou sentindo que alguma coisa vai dar errado. Não que você seja pessimista na hora ali, você não está sendo pessimista, mas você sente que alguma coisa está fora do lugar, sabe? É uma intuição. E muitas das coisas aí que são decididas, né, elas têm esse fator intuitivo das pessoas da gerência, por exemplo. Outra característica aí que influencia, né, na decisão é a experiência pessoal. Às vezes eu tenho um gestor, tá, que ele tem anos de experiência, tá? O tempo de experiência dele é muito grande e quando ele dá a sua opinião num processo futuro, como ele já passou por aquela situação, provavelmente ele vai saber onde todo aquele processo vai levá-lo no futuro, né? Então ele fala, olha, isso aqui não, por esse caminho não vai dar certo, então vamos mudar de caminho, vamos tentar um outro caminho, né? Porque por aqui eu já fiz uma vez e não funcionou. Vamos tentar um caminho 2. Então a experiência pessoal é importante na tomada de decisão. E também a personalidade do gestor, né, pessoal? Por exemplo, você vai pegar um gestor lá que ele é bipolar, né? Aquela pessoa que um dia está de um jeito, no outro dia está de outro jeito. É muito difícil lidar com uma pessoa assim, né? Com humores distintos, né? A
Agora, você pega uma pessoa que é extremamente positiva, que todos os dias ela tem o seu humor aí praticamente o mesmo, né? É muito mais fácil de você lidar com uma pessoa dessa, né? Que querendo ou não, é a personalidade da pessoa, né? Por isso que tem essa figura aqui, né, pessoal, das carinhas tristes, felizes, né? Porque isso aqui está mostrando a personalidade do gestor. Então, esses são aspectos subjetivos que influenciam na tomada de decisão de um processo. Outra característica aí que influencia na tomada de decisão, pessoal, é o ambiente da instituição. Então, por exemplo, temos aí a nossa empresa, né, a nossa organização, e essa organização ela aplica técnicas modernas de gerência. Vamos dar um exemplo aí, quais técnicas ela aplica? Ela aplica uma qualidade total, empowerment, planejamento estratégico, são algumas técnicas que ela usa para gerenciar a organização. Ela aplica essas técnicas dentro do ambiente da própria instituição. Tá? E aí, qual o objetivo de aplicar essas técnicas? Exatamente o que a gente está procurando, melhorar a tomada de decisão. Então, aqui você já percebe o seguinte, essas técnicas aqui, elas já podem entrar numa faixa que a gente pode dizer que são modelos que a gente segue para melhorar a tomada de decisão. Aqui você já não vai entrar com fatores subjetivos, né, das pessoas. É claro que os fatores subjetivos influenciam a gerência e tal, mas a ideia de aplicar essas ferramentas, esses modelos, né, é tentar evitar essa parte subjetiva das pessoas, né, e tentar tomar a decisão da melhor forma possível, né, sempre melhorando a sua tomada de decisão. A gente pode classificar as decisões em vários níveis, tá? Então aqui, ó, por exemplo, então, os problemas que exigem decisões em administração, eles podem ser classificados em dois critérios, tá? Um seria o nível estratégico. Então, dentro do nível estratégico, quanto mais a gente tem as atividades e os resultados de uma organização e eles forem afetados pela decisão que a gente tomou, levando todos aqueles fatores que a gente falou anteriormente, mais estratégia será a decisão e mais importância de abrangência a decisão vai ser em relação à organização, né? Vai ter em relação à organização. Ok? Então, quanto mais atividades e resultados de uma organização forem afetados pela decisão, né, mais estratégica será a decisão e mais importância terá a decisão para a organização. Ok? Agora, aqui eu falei que a gente pode classificar aí os problemas que exigem decisões, né, em dois critérios. Um é o nível estratégico e o outro é o grau de estruturação, né? Então, o grau de estruturação ele vai se referir ao uso de indicadores que vão me falar se a minha decisão está indo conforme eu queira, né? Está acontecendo da forma que eu gostaria que ela acontecesse. Esses indicadores, né, eles vão ter uma certa ordem e vão permitir que eu repita o processo se eu alcancei um resultado. Eu passei por vários passos para chegar nesse resultado. 1, passo 2, passo 3. E aí, isso aqui é um processo 1. Se eu tenho um processo 2 e eu quero chegar no mesmo resultado,
Ora, por que eu não posso utilizar a ideia do processo 1? Tá? Eu posso utilizar os próprios indicadores lá para tentar chegar no resultado final. Então, o que acontece? Eu vou estar repetindo o processo. Posso ter essa repetição, porque o indicador que eu utilizei para o processo 1 foi bom, então eu posso utilizar os indicadores no processo 2. Tá? Então, aqui eu tinha uma estruturação, mantive a estruturação porque ela foi positiva no processo 1. Então, eu utilizei a mesma estruturação de 1 para o 2. Ok? Então, isso é um grau de estruturação que eu utilizei, usando indicadores. Né? Bom, ainda dentro do grau de estruturação, a gente tem o seguinte aqui, pessoal. Temos aqui um diagrama, sendo que no eixo vertical, temos aqui o grau de estruturação da decisão. E no eixo horizontal, temos o nível estratégico da decisão. Eu posso ter, por exemplo, níveis estratégicos diferentes. Então, eu vou ter nível estratégico do tipo operacional, nível estratégico do tipo gerencial, nível estratégico do tipo corporativo. Só um instante aí que eu vou ver uma coisa aqui. Beleza. Isso, do tipo corporativo. Exemplo, nível operacional. Então, eu posso ter uma administração de estoques. Então, nesse caso, a administração de estoques se encaixa perfeitamente no nível operacional. Eu posso ter nível estratégico do tipo gerencial. Ele se encaixa perfeitamente, nesse exemplo, uma contratação de um diretor de uma empresa. E, no nível corporativo, eu posso ter a localização de uma fábrica se encaixa perfeitamente no modelo corporativo. Então, são exemplos. Mas aí o que acontece? Dentro do nível operacional, eu sei que o grau de estruturação da minha decisão, que vai impactar lá na frente na resolução do meu problema, né? A decisão que eu tomar para o administrador de estoque é muito alta, é uma decisão muito importante que eu tomo em relação, por exemplo, à escolha de uma capa de uma revista. O grau de decisão aqui é baixo. Tá? Então, administrar um estoque, eu preciso tomar decisões que são consideradas de nível alto, tá? Dentro do nível operacional. Já para gerência, né? Por exemplo, programar uma produção exige um grau de estruturação de decisão muito alto. Na contratação do diretor, o grau de estruturação é muito baixo. E para uma programação orçamentária, o grau de estruturação da decisão é médio. Se eu vou para o nível corporativo, né? Se eu for localizar uma nova fábrica, para organizar o grau de decisão, da estruturação da decisão, para esse nível, né? Ela é muito alta. Agora, se eu for para um nível corporativo ainda, dentro de programa de desenvolvimento e pesquisa, o grau de estruturação da decisão é baixo. Então, eu divido o grau de estruturação como médio, baixo, médio e alto, de acordo com os níveis estratégicos operacionais aí, de decisão, né? Estratégico de decisão. Então, aqui, só ler essa partezinha aqui, né? Então, para problemas com um alto grau de estruturação, que é essa parte aqui que a gente falou, né? Essa parte superior, o gerente pode contar com técnicas de pesquisa operacional específicas, né? E aí, quais técnicas ele pode usar? Se eu estiver trabalhando com esse nível alto, né? De decisão. Então, tem uma série de
ferramentas. Então, programação linear, teoria das filas, teoria de estoque, programação dinâmica. São vários exemplos aí de estrutura de decisão. Agora, se eu estiver trabalhando, por exemplo, com grau de estruturação médio, que se encaixa nessa parte aqui, ó, financiamento de capital de giro, programação orçamentária, diversificação por aquisição da empresa, né? Quais são as técnicas que a gente pode usar, né? Oferecida pela pesquisa operacional. Temos essa aqui, ó, simulação, tá? Análise de risco, é uma outra técnica, e a própria teoria dos jogos, que a gente falou numa das aulas aí, são técnicas que podem ser utilizadas para grau de estruturação de decisão, ok? Para o nível baixo, pessoal, não tem necessidade de você ter um modelo, uma ferramenta, né, de tomada de decisão. Tá? Você não precisa desse nível, né? Então você vê que a partir do nível médio para o alto, a gente já precisa de ferramentas de pesquisa operacional para tomar decisão, né? Então, o que a gente conclui com o que a gente falou, né, até agora? Então, o processo de tomar a decisão, ele vai implicar muita criatividade das pessoas envolvidas, da organização e muita imaginação. Tá? Nós estamos falando de coisas novas, né? De geração de conhecimento e de tomada de decisões. E isso precisa de muita criatividade e imaginação. Então, o processo de decisão não pode ser plenamente entendido sem um conhecimento profundo do ser humano. Por quê, pessoal? A gente viu que uma das características que são colocadas dentro da tomada de decisão tem efeitos subjetivos, né? Características subjetivas das pessoas. Isso entra na tomada de decisão. Então, você precisa conhecer muito bem o ser humano, a parte psicológica, isso é importante, né? E o processo, ele é sequencial, que a gente viu na tomada de decisão. Tem uma série de aspectos quantitativos e também qualitativos. E para trabalhar com tudo isso aqui, a gente tem ferramentas, né? Instrumentos que vão auxiliar na tomada de decisão. Ok? Ok. Pessoal, vamos fazer um intervalinho aí, só para não ficar maçante o negócio, tá? 8h52. 9h05 a gente volta, tá? Beleza? Vamos fazer um intervalinho aí. Tomar uma água. Ir ao banheiro. Ok? Vou parar de gravar um pouquinho aqui, depois eu volto a gravar de novo, tá? Deu 38 minutos a primeira aula. Primeira parte da aula.